Minha saudação a você que me acompanha no YouTube, Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Você pode ir também ao Paulo Roberto Maciel 6 no Instagram. O blog é repórterpaulomaciel.blogspot.com. Tem ainda o facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Olha, eu fiz um trabalho escolar, eu participo de estudo bíblico em Colatina, eu fiz um trabalho escolar e quero passar para vocês, até mesmo para colaborar com a evangelização. Um trabalho sobre São Paulo Apóstolo, o maior anunciador de Cristo Jesus ao mundo. Vou passar para vocês tudo que eu escrevi nesse trabalho. São Paulo Apóstolo é uma figura fascinante do Novo Testamento, sendo a personalidade mais destacada depois de Cristo Jesus. Ele fala com desenvoltura diante das autoridades do seu tempo, viaja para diversos países, consegue fazer muitos discípulos e colaboradores, tanto homens quanto mulheres, intercede a Deus com sucesso e realiza milagres. É perseguido e agredido, mas mantém a fé, perseverando em sua missão. Enfim, São Paulo foi um homem realmente querido e convocado por Jesus para a importante obra de evangelização do mundo. Foi quem inaugurou o conteúdo escrito da Nova Aliança e inspirou outros a fazerem o mesmo. Sem ele, não sei se nós teríamos sido alcançados pela evangelização. O apóstolo tardio, Paulo de Tarso, mais conhecido no catolicismo como São Paulo, apóstolo, é autor de cerca de 50% dos livros do Novo Testamento. Dos 27 documentos, 14 têm o espírito, pensamento paulino. Foi o primeiro a escrever um livro sobre o cristianismo, a primeira epístola aos Tessalonicenses, no ano 50 depois de Cristo, menos de 20 anos após a morte e ressurreição de Jesus. Há 14 cartas que contêm o ensino teológico paulino, incluindo a carta aos Hebreus. 7 são seguramente escritas por ele, pelo seu punho, e as outras são dele ou de comunidades e ou discípulos instruídos por sua pregação. As cartas tidas como genuínas por alguns teólogos são a carta aos Romanos, 1ª e 2ª aos Coríntios, a carta aos Gálatas, a carta aos Filipenses, a primeira epístola aos Tessalonicenses e a carta a Filemon. Em seus escritos, Paulo invariavelmente cita a participação de discípulos, colaboradores ou seguidores próximos. Suas ações são ainda amplamente divulgadas pelo médico e seguidor São Lucas, autor dos Atos dos Apóstolos e de um Evangelho. E há também referências numa carta de São Pedro. Paulo era um poliglota na sua época, dominando possivelmente os idiomas hebraico, aramaico, grego e latino. Pode-se inferir que era altamente culto e versado nas culturas judaica, helênica e romana. Tanto é assim que teve enorme desenvoltura em todas as cidades do Império Romano que visitou, com o intuito de anunciar o nome de Cristo Jesus. Isto aconteceu em Jerusalém, em Antioquia da Síria, em Atenas, em Corinto, em Roma e provavelmente até no território da Espanha. Paulo, também conhecido como Saulo de Tarso, teve como professor em Jerusalém o grande rabino Gamaliel, de uma escola de elite do seu tempo.
Foi um fariseu muito zeloso pelas tradições da Torá, o Pentateuco, ou os 5 primeiros livros judaicos das Escrituras, e dos livros dos profetas do Antigo Testamento. A corrente farisaica do judaísmo era bastante rigorosa no cumprimento da lei, que além dos 10 mandamentos possuía mais de 600 outros preceitos rituais e morais. Paulo, no princípio, mesmo com muita fé em Deus, perseguiu o cristianismo nascente, pensando que era uma seita que queria desvirtuar os fundamentos do judaísmo. Foi então que Cristo ressurreto lhe apareceu de forma sobrenatural, avassaladora, quando se dirigia para Damasco, na Síria, a fim de continuar o seu combate aos cristãos. O Senhor Jesus lhe disse na aparição que o queria como anunciador da Boa Nova em todo o mundo, principalmente no território gentil, com a missão, inclusive, de chegar a Roma, capital do império que dominava o mundo naquela época. Nessa experiência de conversão, Paulo compreendeu que Jesus Cristo era o Messias, o Cristo, ungido de Deus, enviado ao mundo para a salvação da humanidade. Era, enfim, o cumprimento das profecias e das prefigurações contidas na transmissão oral e nos pergaminhos e papiros da aliança de Deus com o povo hebreu desde a criação do mundo. Ou seja, Cristo era o Filho de Deus humanado, que veio ao mundo como Cordeiro Santo para redimir os seres humanos do pecado original, entregando sua vida na cruz e sendo o primeiro a ressuscitar dos mortos e ascender aos céus. Para Paulo, Cristo passou a ser símbolo do novo Adão. Enquanto o primeiro Adão, primeiro ser criado no mundo, desobedeceu a Deus Pai e pecou, Cristo Jesus foi humilde, obediente e sem pecado, tornando possível novamente a comunhão da humanidade com o Criador. O apóstolo São Paulo chega a ressaltar que Cristo não usurpou da situação de ser também divino, cumprindo a missão até a morte de cruz, a condenação mais humilhante daquele tempo. O apóstolo dos gentios pode ter passado alguns meses no território damasceno, após a conversão, onde manteve contatos iniciais com o cristão Ananias, e depois ficou 3 anos no deserto da Arábia. Deve ter usado esse tempo para estudos e reflexões e novos contatos extraordinários com Deus antes de iniciar sua missão pelo mundo. Tempos depois, voltou a Damasco. Por volta do ano 47 ou 48 depois de Cristo, uns 14 anos após a conversão, Paulo começou a viajar para cumprir a missão que lhe foi incumbida por Cristo. Nessa primeira jornada esteve acompanhado por Barnabé e João Marcos, começando por Antioquia e indo para Chipre e outras cidades da Ásia Menor. Paulo de Tarso nasceu e sofreu muito. Nasceu em Tarso e sofreu muito, porque ele se empenhou de corpo e alma na missão. Ele nasceu em Tarso, uma cidade grande com 300 mil habitantes na época, localizada na Ásia Menor, hoje Turquia, a 20 quilômetros do mar Mediterrâneo. Ali conheceu professores e começou seus estudos junto à família. Era judeu da diáspora e recebeu a cidadania romana por ser de uma família importante. Esse privilégio era concedido a poucas pessoas pelo Império Romano. Como a família possuía recursos, Paulo viajou talvez com 15 anos de idade para Jerusalém a fim de completar os estudos. Na Cidade Santa residiu por uns 15 anos, principalmente para a formação acadêmica, até encontrar-se sobrenaturalmente com Jesus ressurreto na estrada de Damasco no ano 33 depois de Cristo.
Paulo sofreu muito por se dedicar inteiramente à evangelização do mundo com a boa nova de Cristo Jesus. Em muitas situações era incompreendido até mesmo pelos próprios irmãos de nacionalidade. Todavia, Cristo sustentou o apóstolo em todos os momentos, inclusive com novas aparições místicas que o levaram até mesmo ao terceiro céu, além de receber o dom dos milagres. Empreendeu 4 viagens missionárias, de acordo com a pesquisa de São Lucas nos Atos dos Apóstolos. Foi ele quem provocou o primeiro concílio da igreja, ocorrido em Jerusalém, quando os gentios ficaram oficialmente desobrigados do preceito judaico da circuncisão. Num determinado momento da sua missionariedade, percebeu-se com uma enfermidade incômoda, um espinho na carne, como ele fala. E Deus, Jesus, lhe disse em suas fervorosas orações que bastava-lhe a sua graça. Era na fraqueza da doença que o apóstolo se fortaleceria, não se ensoberbecendo pelo fato de ter experiências transcendentais com a Santíssima Trindade. O Novo Testamento é composto por 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Uma monografia histórica, Atos dos Apóstolos, um gênero apocalíptico, o Apocalipse de São João, e as cartas. Além das 14 paulinas, tem as católicas universais, uma de Tiago, 2 de Pedro, 3 de João e uma de Judas Tadeu. E existem também citações de algumas cartas em Atos, capítulo 15, e no Apocalipse, do capítulo 2 ao 3, ou seja, o gênero epistolar domina a literatura da Nova Aliança. No Antigo Testamento, as citações de cartas só aparecem nos livros de Jeremias, Baruque e 2 de Macabeus. Vamos agora às abreviaturas das cartas paulinas. RM, Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, 1ª e 2ª Coríntios, COR, Gálatas é GL, Efésios EF, Filipenses FL, Colossenses CL, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª TS, 1ª e 2ª Timóteo é 1ª e 2ª TM, Tito é TT, T maiúsculo e T minúsculo, Filemon FM e Hebreus HB. É importante destacar que naquele tempo não era uma tarefa fácil escrever cartas ou outros documentos. Fazia-se necessário possuir pergaminho ou papiro, estilete próprio para redigir, muitas vezes um secretário, um escriba para receber o ditado, tempo disponível para organizar o texto e muitos dias para concluir a mensagem, além do carteiro, mensageiro ou portador para levar o documento ao destinatário. Entre os principais colaboradores e discípulos de São Paulo estão Timóteo, Silas, Barnabé, Lucas, Priscila, Áquila, Tito, Febe, Epáfras, Lídia, Epêneto, Andrônico, Júnias, Jasão, Sosípatro, Tércio, Gaio, Erasto e muitos outros. Paulo contribuiu tão fundamentalmente para a divulgação escrita do cristianismo que nos seus primórdios, inaugurando o gênero da carta cristã, apostólica e eclesial, se destacou tanto que provocou até muita inveja de cristãos mesmo. A partir do seu ato pioneiro, as cartas se tornaram usuais na tradição como instrumento de evangelização, exortação, instrução e comunicação do magistério da igreja. O apóstolo dos gentios foi seguramente o maior propagador da palavra de Cristo e fundador de muitas igrejas nas principais cidades do mundo em sua época. Anunciou o Deus humanado que veio ao mundo para que todo que nele cresce fosse salvo para a vida na eternidade.
Anunciou também a ordenança de Jesus para que fosse realizada até a sua volta no fim dos tempos, a escatologia, a cerimônia da fração do pão, que se tornou na Santa Missa ou presentificação de sua paixão, morte, ressurreição e ascensão aos céus. A transubstanciação está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos do 23 ao 26. O Senhor Jesus, na noite em que foi entregue, tomou o pão e, dando graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois de ter ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto em memória de mim, todas as vezes que o beberdes. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciareis a morte do Senhor até que ele venha. Paulo de Tarso morreu como mártir ao ser decapitado entre os anos 64 e 67 d.C., no governo do famigerado imperador romano Nero. Em Roma, o corpo dele está sepultado na igreja de São Paulo, fora dos muros. O episódio que aconteceu no mesmo período em que Pedro, também em Roma, recebeu a coroa do martírio, representa uma parte significante da Igreja Católica Apostólica Romana. Shalom Adonai, a paz de Deus é o que eu desejo para todos vocês. Acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, @Paulo Roberto Maciel 6 repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio. Que Deus abençoe a todos.